sempre tem uma saída. As condições que a vida me propunha eram muito diferentes das que eu sonhava. Medos são obstáculos entre você e o teu foco. Falta de criatividade é só falta de conteúdo. Eu preciso fazer aquilo que eu tenho autoridade, aquilo que eu conheço. O processo de aprendizado tem que passar pelo erro. Erro, mas eu vou tentar de novo. Ou só descubro uma maneira como não deveria ser feito. Cara, o medo foi um negócio que sempre foi muito presente na minha vida. Porque, como eu falei, as condições que a vida me propunha eram muito diferentes das que eu sonhava. Eu sonhava muito mais além do que me era proposto. E eu lembro de uma época que minha filha era recém-nascida, e minha esposa pode confirmar isso, minha família pode confirmar isso. Lembram disso? Sabe aqueles pirulitos que é o formato de chupetinha? Aqueles pirulitos a gente fazia e eu vivi quase um ano daquilo. Pagando aluguel, e eu fazia pirulitos e vendia no bar. E foi uma época de muita descoberta na minha vida, porque eu descobri que eu poderia sempre ter uma saída. Sempre tem uma saída, né? Por mais que a vida te proponha não, você luta com o teu medo, vence o teu medo. Medo é para ser vencido. Medos são obstáculos entre você e o teu foco. Se é fazendo bolo, ou fazendo churrasco, ou vendendo carro, ou vendendo aviões, ou vendendo pirulito no formato de chupetinha, isso vai ser um estágio até o teu sucesso. Então, para mim, é extremamente o foco, aonde eu quero chegar. O que eu vou passar pelo caminho, uns vão chamar de medos, outros vão chamar de derrotas, outros vão chamar de fracasso, mas são estágios que você deve atravessar. Falta de criatividade para mim, na realidade, é falta de conteúdo. Porque como que você vê, por exemplo, você está na rua e você vê um hippie esculpindo num osso. Ele tem falta de criatividade ou ele tem falta de material? Ele tem um osso ou uma madeira, ou um ferro, ou uma pedra. Então, quando se conhece a técnica, criatividade vem. Se você conhece, se você tem medo de fazer bolo, porque você acha que não tem criatividade, o que está faltando em você é conteúdo. Porque se você tem conhecimento, criatividade vem. Eu sei que manga, por exemplo, harmoniza com leite. Se eu fizer um bolo de iogurte com manga, esse bolo vai ficar maravilhoso. Maracujá com chocolate amargo, eu tenho 2 pontos entre acidez e amargo. A união disso casa perfeito. Goiabada com queijo são 2 mundos diferentes. Mas se eu tenho conteúdo e entendo que a harmonização dos dois dá correto, então eu não tenho por que ter falta de criatividade. Eu acho que é literalmente falta de criatividade, é só falta de conteúdo. Se você entender do que você está fazendo, o negócio flui. Errar alguma receita. Isso traz mais de 1000 histórias, cara. Entre elas, eu tive uma situação que eu estava dando um curso de chocolates. Era uma época de Páscoa. E foi assim que lançaram essas formas de ovo de Páscoa que vem com um suporte de silicone. E eu não conhecia a forma ainda, assim, a pessoa me deu, e eu no intervalo do curso me deu, e eu decidi fazer aquilo na hora. E devia ter umas 30, 40 pessoas na sala de aula, e eu me posicionei como que já conhecia a forma. Só que quando acabou o momento que eu tinha que tirar o ovo, eu não consegui tirar o ovo de jeito nenhum. Quebrou o ovo de Páscoa na frente de umas 40 pessoas. E eu acabei passando uma vergonha gigantesca. Eu aprendi que eu preciso fazer aquilo que eu tenho autoridade, aquilo que eu conheço. Nunca se mete a fazer uma coisa que você não conhece, só por ousadia, que às vezes tem coisa que dá certo, tem outras que não. Tem outras que pode dar problema. Eu aprendi que eu preciso conhecer o que eu estou fazendo. Sempre. Mas já errei várias. E errar faz parte, né? Eu acho que é o processo de aprendizado tem que passar pelo erro. Senão você nunca vai ter experiência de falar. E não é porque errou uma vez que não vou tentar. Erro,
mas eu vou tentar de novo. Ou só descubro uma maneira como não deveria ser feita. Gerar valor num bolo caseiro vai muito mais além do que só uma caixinha bonita. Eu posso ter um simples bolo, eu sempre vou usar um bolo de laranja porque é um bolo que eu gosto demais. Eu posso, num bolo de laranja, algumas pessoas só colocam açúcar de confeiteiro por cima, por exemplo. Eu posso ter laranja confitada, cozida. Eu posso colocar um laço na lateral desse bolo que me remete totalmente àquele bolo, leva mais para o caseiro, aquele negócio não industrializado. Eu posso fazer um esquema no bolo, utilizar uma fruta que me remete totalmente ao bolo da vovó. O bolo que a minha mãe faz, que a minha avó fazia ou faz, que aquela tia que você vai visitar nas férias fazia, que só ela faz. É possível sim agregar valor sabendo o que fazer, que fruta usar, como expor, como apresentar, em que sabor fazer. É tudo muito relativo, mas a farinha correta, a embalagem correta, o modelo correto, porque também não adianta eu ter um bolo de 2 quilos onde o meu público-alvo, onde as pessoas que eu vou querer vender esse bolo, pessoas que estão numa região que tem 3 pessoas na família, não vão comer um bolo de 2 quilos e pouco, então é muito relativo. Por exemplo, agregar valor em um bolo, o nome tem muito a ver para mim vender bolo seco ou bolo da vovó. Isso fica indulgente, aí o preço já não é mais o foco principal. E você pode simplesmente finalizar o bolo com uma fruta cozida. É o suficiente. O meu diferencial de ensino é que eu ensino. Eu não fico ocultando informações. Eu vou te explicar o pseudo pulo do gato, que as pessoas ocultam. Eu não tenho ressalvas com isso, não. Para mim é um motivo de orgulho ensinar um segredo, que não é um segredo, é uma técnica. Quando você conhece aquilo, não é um segredo, é uma técnica. Vou repetir de novo. Conhecimento, se não for compartilhado, é só um segredo. E eu não tenho um segredo. Eu faço questão de que você te dá a ferramenta correta para você fazer na tua casa aquilo que você mais gosta, ama e se propõe a fazer. E fazer bem feito. Independence Cake veio para descomplicar o complicado. Fazer bolo é coisa simples. Só precisa saber como fazer.